Fui pra correção Franklin e o lugar era basicamente uma rede de velhos amigos. Eles estão usando dinheiro do contribuinte na área de manutenção. Tipo, havia um cara que, tipo, ele era, tipo, né, o soldador do esquadrão de solda. Literalmente, tudo que esse cara maldito fez foi construir fumantes de aço que eles compraram com, você sabe, dinheiro de material de prisão. Ele construiria um incrível fumante para cada oficial, sargento, tenente ou qualquer outro feito por esse cara. Ele até construiria os reboques para eles, certo? E é só dinheiro da prisão que está construindo toda essa merda. Eu sempre gostei que eles se safavam com esse tipo de merda o tempo todo e, tipo, eles teriam como o dia de apreciação da equipe e, tipo, eles teriam como aquele mesmo cara que soldava ajudaria a fazer churrasco e ficar fumando, tipo. 36 cortes de Boston em apenas tudo comprado com dinheiro do contribuinte, apenas enchendo seus carros com gasolina. E só nomeei alguém que constantemente faz merda. De qualquer forma, meu objetivo era apenas chegar ao trabalho de liberação. Chegar ao trabalho de liberação, chegar ao trabalho de liberação. Onde você estava trabalhando? Bem, eu estava trabalhando em uma oficina de carroceria chamada Diamond Auto Painting, em Lake Park, Flórida. Tudo estava bom. Eu consegui um emprego, sempre fui um trabalhador esforçado enquanto estava lá. Eu quero saber tudo sobre tudo. É assim que minha mente funciona. Estou fazendo preparação de pintura, trabalho de carroceria, detalhamento e ajudando o gerente com o relatório de negócios semanal. Fazendo tipo, você sabe, nosso lucro bruto e você sabe, tributável, blá blá, e então por volta dessa época eu começo a ter esses dois oficiais meio que comigo um pouco no centro de liberação de trabalho. Eles começam a revirar meu quarto e a me impedir de ir trabalhar e coisas do tipo. E eu apenas entendo o porquê. Porque eu era como um prisioneiro modelo de livro didático. Tipo, eu vou para o trabalho às 5h45 da manhã e não volto até... À noite eu penso, e tudo que eu faço é como se eu voltasse às 8 horas, faço meu treino de gangue de corrente, faço exercícios de tríceps e flexões e mergulhos e coisas assim, e tomo um banho e vou pra cama e estou salvo no dia seguinte. Então eu estou tipo, por que que esses caras estão comigo assim? Eles aparecem no meu trabalho algumas vezes, eles nunca deveriam ter feito isso, mas nunca fizeram antes, eles só apareceram uma vez antes em 10 meses, agora eles apareceram 3 vezes, é estranho. Então estamos progredindo. E então eu estou, tipo, estou contando aos meus chefes e coisas assim, eu não entendo o que está acontecendo. Esses caras estão comigo, então eles me ajudariam no trabalho e notariam que meu chefe viria me buscar se eu não pegasse meu ônibus, que era uma viagem de 2 horas para o trabalho. Eu ligaria para meu chefe, tipo, cara, esses caras me impediram de trabalhar. Ele dirigiria até mim e me levaria para o trabalho. E eu gostava, parecia que isso os irritava, que alguém se desviaria do seu caminho para me buscar. Então esses caras estão mexendo comigo agora. Lembre-se, tipo... Eu disse, eu sou como um prisioneiro modelo. Estou apenas trabalhando como 12, 13 horas por dia, voltando para o centro, indo à igreja aos domingos. Todo domingo durante aquele tempo, como alguns meses antes disso. Tipo, provavelmente em julho, agosto ou algo assim, conheço uma garota na igreja e nós, você sabe, começamos a conversar de maneira amigável, inocentemente, apenas conversando na igreja. Ela não é do Centro de Liberação de Trabalho Feminino, ela não é o que seja. Ela é uma garota do mundo livre, que, como se vê, é professora na escola anexada à igreja e estamos conversando e está progredindo com o tempo. E você sabe, obviamente estou interessado nela, ela é super atraente, sabe, uma loira alta e, sabe, ela acaba se tornando minha namorada e, sabe, tipo, você é... Não está tentando... Não estou tentando estragar tudo, não estou no caminho reto e estreito. Estou farto de estar doente e cansado. Estive entrando e saindo de instituições desde que tinha 13, 14 anos. Estou farto, não estou vendendo drogas, não estou fazendo nada, nem mesmo pensando em usar drogas. Só quero colocar minha vida em ordem e conheci essa garota que é incrível, sabe? Ela é professora, uma garota incrível, como a filha do pastor do meio oeste, sabe? Então, estou apenas no caminho reto e estreito e gosto de dizer a ela, cara, eu tenho esses policiais... E eu não consigo entender por que eu não sei por que estão mexendo comigo. Esse tipo de situação chega a um ponto crítico, como eu disse, em fevereiro, e estou no trabalho um dia fazendo o relatório semanal de negócios com o meu gerente Diego. Estávamos fazendo o nosso relatório semanal de negócios quando, de repente, 2 oficiais aparecem no trabalho. E eles dizem, você pode vir aqui fora conosco, por favor? Eu fico tipo assim. E eles dizem, mostre-nos a caixa de ferramentas.
Eu fico tipo, do que você tá falando? Dizem que é a caixa de ferramentas onde você guarda seu dinheiro. E eu fico tipo, do que você está falando? Eu fico tipo, né? Eu não tenho uma caixa de ferramentas, né? Estou em liberação de trabalho, cara. E eu trabalho aqui, tudo é fornecido pela loja. Tipo, mostre-nos onde a ferramenta, tipo, onde está a sua pequena estação onde você trabalha. E eu fico tipo, bem, tecnicamente, tipo, meu título, eu trabalho aqui, você pode ver aqui, tem uma caixa de ferramentas aqui, mas está como se tivesse 10 anos de poeira em cima, tipo, tudo bem, não é minha. Eu fico tipo, sinta-se à vontade pra olhar. Eu fico tipo, não tem Não. dinheiro. E eles estão tipo, escute, eu fico tipo, vou ser sincero com você. Sabemos que você está vendendo blues no complexo, sabemos que você está traficando drogas, e sabemos que as pessoas estão se drogando no complexo, e sabemos que é você e eu fico tipo, eu não sei quem te deu essa informação. Eu não estou fazendo nada de errado. Se você me observasse, saberia que eu não causo problemas. Eu vou trabalhar, volto para casa, é isso que faço. Não estou fazendo nada de errado. Temos boas fontes de que você está... Bem, nós sabemos. Vezes vocês revistaram meu quarto e não encontraram nada, certo? Agora você está... Aqui você não vai encontrar nada, né? Eu não estou fazendo nada. Mas você já considerou que talvez quem te contou isso... Obviamente alguém te contou, já considerou que talvez essa fonte estava errada? E eles disseram, não, não, não. Então nós ficamos tipo, você acha que está tentando ser fofo? Eles me convidam para sair com eles e me levam até a van estacionada na frente. E eles me revistam e tipo me colocam na van. E eles dizem, ouça, você vai pagar para jogar ou vamos te levar para a cadeia. E para aqueles que não sabem, a cadeia, como chamamos aí, ser levado ou ir para a cadeia, O confinamento certo. pelo menos no estado eu não sei o que eles fazem nos federais, mas isso é ir para o confinamento. Então eu estou tipo, cara, eu não gosto, eu não tenho nada pra você. Então eles tipo, pegue minha carteira. Você pode sacar $100 por semana da sua conta de detento para Zum Zums, Wham Whams ou qualquer coisa que queira gastar. Eu tenho 90 dos 100 restantes. Eles pegam os 90 da minha carteira e dizem para voltar lá e trazer mais dinheiro ou irei para a cadeia. Eu não sabia o que fazer. Entro lá sabendo que meu chefe me dará algum dinheiro para dar a eles. Tínhamos acabado de pegar $370 de um trabalho de para-choque que fizemos para um cara que pagou em dinheiro. Digo a um policial para dar a volta e entrar na oficina, precisava conversar com meu chefe. Disse a ele que esses caras estão me extorquindo e preciso de grana para dar a eles. Ele, com um sotaque forte, disse: "O que você quer que eu faça, Ryan? Não tenho dinheiro para te dar. Me dê algo do caixa." E então ele diz que tem o dinheiro que pegaram do trabalho do para-choque, achando que deve ser suficiente para fazê-los ir embora. Então ele me dá cerca de $370. Eu volto para a loja e nossa loja estava em uma área de alta criminalidade. Então, enquanto eu saio para a loja com o dinheiro na mão, penso, espera aí, eu vou posicionar isso para que ele esteja bem na câmera. Certo, porque Temos câmeras por toda parte, então eu dou para este policial bem na câmera. Por que você não confirma? O policial para quem eu dei era o oficial Brown. O outro policial comigo é um tenente. Eric Bow, um tenente de camisa branca. Certo. não há como confundir. Eles. É bastante óbvio. O que está acontecendo? Sim, é bastante óbvio que eles têm feito isso porque você não seria tão descarado na sua primeira vez. Eles têm feito isso. E como eu disse às pessoas quando contei essa história, se eu estivesse fazendo algo errado, teria pago com prazer, mas aqui está, seja lá o que for. Não estava lá. Então fiquei indignado com a situação. Tipo, certo? Tipo, aqui estou eu tentando realmente viver direito e tipo, você está me sacudindo. E então eu... Não tenho como. Eu não estou ganhando o suficiente para continuar fazendo isso. Certo? Certo? Então você realmente me deu apenas uma escolha. Certo? Ou seja, ou eu tenho que começar a fazer isso para te pagar. Tenho 3 opções para sair dessa situação. Preciso encontrar uma solução alternativa para resolver isso. Ou apenas ir pro... Você pode... ir para... vamos lá. Nos Feds é o sapato que você pode ir para o buraco que você... Pode ir para o buraco por não fazer nada certo, eu vou para a caixa. Eu tenho que vender drogas para complementar a renda para dar a eles o dinheiro. Ou eu tenho que denunciá-los de alguma forma e esperar que não seja um dos amigos deles. Eu dou dinheiro a eles na câmera. Eu voltei com eles para a van e ele diz: ouça, vamos voltar na segunda-feira. Para isso, é o tenente me dizendo isso. Estaremos de volta na segunda-feira para mais 500. Vamos te encontrar naquela loja Benjamin Moore bem ali. Do outro lado da rua, por volta do horário do almoço,
É melhor ter nosso maldito dinheiro, basicamente. Eu fico tipo, eles saem, eu volto para dentro. Eu fico tipo, ligamos para o nosso chefe, Bob, o verdadeiro dono. E ele disse para chamarmos a polícia. Então, ligamos para a polícia de verdade. E chamamos nosso cara de TI para vir puxar as imagens da câmera imediatamente. Porque está em um loop e é regravado a cada 2 horas. Eles disseram que... Quando o caso foi para o tribunal, era incerto o que ele deu ao oficial. Claramente era dinheiro. O ponto é que Seth puxou as imagens da câmera e então o policial do escritório do xerife de Palmer chegou. Aquele policial, ao perceber que eu estava no trabalho, foi um completo idiota. Contei a ele o que aconteceu e liguei para minha namorada dizendo: "Ei, amor, você precisa vir aqui agora porque não sei o que vai acontecer. Mas eu quero te ver se algo acontecer. Venha pra cá." Ela tinha acabado de sair do trabalho também. Então ela apenas vestiu algo rapidamente, uma calça de yoga, e correu para lá para me ver. Ela chegou cerca de 30 minutos depois do policial. Eu estava escrevendo minha declaração e o policial foi um idiota até o momento em que entreguei a ele minha declaração e ele a leu. E quando ele leu, ele estava fazendo essas caras, eu estava tipo, o quê? Ele estava tipo, bem, nada, você não é um idiota. Ele disse que era a melhor e mais bem escrita declaração que já leu na vida, e eu agradeci. Ele perguntou por que eu estava na prisão achando que caras na minha posição normalmente são idiotas. Eu respondi que era por drogas. Elas te transformam em alguém que você normalmente não é. Então ele começa a ser meio legal comigo e pergunta se eu mostrei as filmagens a ele, se ele as viu. Ele tinha visto as filmagens. E eu mostrei a ele de novo após ele ler minha declaração. E agora ele está tipo, ok, eu vejo o que está acontecendo aqui. As primeiras imagens deles olhando através de um caixa de ferramentas e tudo mais. Tínhamos tudo. Estava na câmera. Eles chegando, caminhando, tipo, tudo isso. Então ele está tipo, tudo bem. Bem, ouça, o polícia do condado de Palm Beach provavelmente não vai tocar nisso, a menos que seja como uma coisa de força-tarefa. Ele está tipo, você estaria disposto a usar um fio nesses caras quando eles voltarem para os 500 extras para que você possa realmente pará-los? E eu estou tipo, sim, eu estou tipo, eu. Não sei, eu não sou um informante, nunca vou delatar ninguém. Mas tipo, delatar guardas prisionais, um guarda prisional, eu vou delatar um guarda prisional o dia todo. Longo, talvez se eles estivessem fazendo coisas ruins pra mim, que fossem do meu interesse, seria diferente, mas esses caras estão tentando extorquir-me, né? Eles estão me sacudindo, droga. Eu usaria um fio nesses idiotas qualquer dia. Eu sou tipo, sim. Então ele é como, bem, a Força de Defesa da Lei da Flórida pode entrar em contato na segunda-feira, tipo, seja o que for. Então eu sou tipo, ok, nós saímos, eu saio com minha namorada, vamos jantar. E eu não sei se eles vão apenas me prender assim que eu entrar no centro. Eles não fazem, eu passo o fim de semana todo, tudo está normal. Eu a vejo na igreja no domingo, tudo estava normal, né? O que ela está dizendo, ela é apenas como o quê? Como o quê? Como isso é? Como o que eles não podem? Como isso é? Pessoas que não estiveram no sistema, certo? Adoro quando pessoas de fora do sistema dizem essas coisas, como eles não podem te dizer, e você fica só, Querida, você não sabe do que está falando, assistiu TV demais. Sim, eles podem e farão o que quiserem. Eles quiserem... sempre que eles quiserem, como quiserem, legal ou não. Especialmente com o corrupto Departamento de Correções da Flórida. Então, avançando para segunda-feira de manhã, estou saindo do centro às 5h45 da manhã. Lembre-se, esses 2 comilões de merda da prisão, eles trabalham das 8 às 4h30. Estou saindo do centro de trabalho para pegar meu ônibus, o primeiro de 2 ônibus e 2 horas de viagem de ônibus para chegar ao meu trabalho. Estou saindo às 5h45 e, quando estou provavelmente quase um quarteirão de distância, uma van branca se aproxima de mim. E são esses 2, Tenente Bo e Oficial Brown, em uma van do estado, uniformizados às 5h45 da manhã, quando eles nem deveriam estar no turno ainda. E eles estão tipo, entre na van. E eu estou tipo, cara, meu Deus, esses caras vão me matar e me jogar nos Everglades. Mas eu realmente não posso fazer uma cena e dizer não, então eu vou na onda. Eu fico tipo, espera aí. Eu pego meus cigarros, entro na van e vamos embora. Eles dizem que vão me dar uma carona para o trabalho, então tento fazer eles pararem em tantos lugares quanto possível. Parei e comprei um maço de cigarros nesta loja, certificando-me de estar na câmera. Anotei na minha cabeça qual loja era e eu parei em outra loja. Vou comprar trabalho. Mesma coisa. Certifiquei-me de estar na câmera e, tipo, eu conhecia o dono dessa loja porque eu parava lá todos os dias e eu fico tipo, ei, sabe? Você precisa guardar essa filmagem para mim.
Então, de qualquer forma, eles se preparam para trabalhar. Chegou bem cedo, pois levaria 2 horas para chegar lá no ônibus, certo? Então, chegamos lá e é super cedo. E nós estamos apenas sentados lá, tipo Dudu brincando com eles. Vou conseguir mais dinheiro para eles, mas não tenho para dar agora, certo? Sabe? Eu estou apenas, esperando um dos meus colegas de trabalho chegar. Basicamente, então, meu colega de trabalho chega, Ed, que é um cara ótimo, mas ele chegava às, 7. E sempre saía mais cedo às sextas-feiras. Então, ele não tinha ideia do que acontecia na sexta-feira, certo? Então, ele chega entre 7 e 7h30 e ele não sabia o que aconteceu na sexta-feira. Então, ele está esvaziando o lixo no lixão quando ele chega. E eu estou Ed, apenas fique tranquilo. Ele está você conseguiu uma carona esta manhã, hein? Eu estou isso não é uma carona. Eu gosto são aqueles idiotas que continuam mexendo comigo. Eu estava cara, eles me sacudiram na sexta-feira por dinheiro, blá blá. É uma longa história. Tem um boletim de ocorrência embaixo da mesa no escritório, se você quiser ler. Mas, é ruim. E ele está, sabe? Ele era um bom velho da Carolina do Norte. Ele está, os filhos da mãe. Eu estou, eu preciso atrasá-los porque, a F, sabe? A Força de Defesa da Lei da Flórida. E todo mundo deveria se envolver. Ele está, tudo bem, então eu começo a abrir a loja e, apenas sigo o meu dia, esperem aí, pessoal. Eu tenho que parecer normal e eu atraso o máximo possível. Eu atraso por mais de 1 hora. Eu atraso. E finalmente o tenente está, você está enrolando, vamos levar Grace pra cadeia. Espera, tudo bem. Terminei de brincar, eu volto lá. Ed está no telefone com o 911 neste momento e eu estou, cara, eles vão me levar, seja lá o que for. Ed está, pegue meu telefone, fale com a despachante. Ele diz, tranque-se em um dos carros. Se eles tentarem entrar aqui, eu vou assustá-los daqui. 15 minutos depois, ouço Ed começar a gritar. E o que eu não sabia é que eles estão procurando por mim. E eles olharam em uma das coisas do Ed. E Ed aponta a arma pra eles. E porque Ed mantém a maldita 45 na caixa de ferramentas dele, certo? Ele está saindo da minha loja agora. Eles dizem que estão apenas tentando ajudar o Brian, porque ele tem dinheiro que não deveria ter. E nós vamos depositar na conta dele como presidiário. Eles são descarados como homem, e Ed acha que isso não faz sentido o suficiente. Como isso faria sentido? Você vai ajudá-lo? Ele está saia da minha loja agora mesmo. Então eu estou em um Jeep Grand Cherokee, no assoalho. Falando com o 911, tentando explicar o que aconteceu. Sexta-feira pra ela, e é simplesmente um pesadelo. Eles me acham neste Grand Cherokee e batem nas janelas. Como sair depois de alguns minutos? O carro da polícia chega assim que o carro da polícia regular chega. Eu salto do Cherokee e digo, ouça, senhor, você pode me prender. Agora mesmo, algeme-me. Eu irei para onde você me levar. Leve-me para o condado. Leve-me para onde quiser. Não quero ir a lugar algum com eles. Temo por minha vida. Então ele imediatamente me xingou, me jogou no carro da polícia. Ele está tentando conversar com Bowen Brown, que você pode ver o vapor saindo de suas orelhas, enquanto eles estão tentando descobrir uma maneira de fazer isso fazer sentido, certo? Porque eles não pensaram em histórias de fundo para contar a outros policiais, sabe? Então eles estão sim, nós íamos fazer a coisa pras coisas, e o quem é o que é, e está no observador, e você sabe, e o policial está ok, sim, ele é um pupilo do Estado, vou devolvê-lo pra você. Então, ele faz uma grande cena, abre a porta de trás e depois se inclina. Ele está Senhor Anderson, nós estávamos literalmente grampeando seu chefe no Kmart na esquina. E ele está Esses caras frustraram o plano. Ele está nós não sabemos por que eles te pegaram cedo assim ou o quê. Ele está mas infelizmente ele está seu chefe. Ele realmente vai vir aqui e tentar ser ei, posso te dar algum dinheiro pra acabar com tudo isso? Eles podem aceitar ou não. Ele disse que se estivesse bom poderia ter escaldado um pouco mais. Ele está realmente me dizendo isso. Ele está. Escute, eu preciso deixar você ir com eles. Ele diz que você está sendo seguido. Ele está se você voltar, vá para o centro. Nós vamos estar observando. Fique tranquilo, não permitiremos que te machuquem ou te matem. Sim, eles não sabem disso. Eles poderiam ter me matado naquela van sem ninguém saber. Pelo menos até eu estar morto. Eles poderiam te levar para um buraco, fazer coisas horríveis com você e dizer que te encontraram enforcado. Primeiro, eles tiveram que me levar de volta para a liberação de trabalho e poderiam ter me estrangulado com um cinto de segurança na van. Então, estou dizendo que mesmo estando no lugar, é ainda pior. De qualquer forma, eles me devolvem pra eles e agora estão você achou que ia se dar bem, vou te mostrar.
tenho muito mais poder. Você vai perder todo o seu tempo de jogo. Vou te dar uma linha para a equipe do DR. Vou te dar uma do Dr. Orr. Seja lá o que for, eu estou tipo, vocês dois sabem. E no final nós começamos a voltar para o centro. Estamos prestes a começar a voltar para o centro, Diego. Meu gerente se aproxima e diz: Ei, posso dar a vocês tipo $1.000. Vamos resolver isso. Eles foram inteligentes em dizer não, pois muita coisa já havia acontecido. Voltamos para o centro e eu estou muito nervoso durante todo o caminho de volta. Na verdade, o policial Brown estava sentado atrás de mim porque o policial Boducci disse que se eu tentasse algo engraçado, ele deveria enrolar o cinto de segurança em volta do meu pescoço e me estrangular. Literalmente disse a ele para fazer isso, o que ele não fez, mas poderia ter acontecido. Voltamos para o centro e quando chegamos lá, eles me colocam na estação do policial e imediatamente se afastam para tentar acertar suas histórias. Há alguns policiais trabalhando que me conhecem, eles sabem que eu não causo problemas e eles dizem: Anderson, Ball volta, e ele diz a um policial, o policial Campbell, ele diz: Ei, escute Campbell, preciso que você coloque que nós assinamos a saída da van às 8 horas, certo? Às 8 horas, certo? E então acabamos de voltar agora mesmo. Campbell disse que você não estava lá, já tinha ido quando eles chegaram, e disse para fazer isso como se eu fosse o tenente. Faça isso. E quando ele se afastou, eu... Campbell, eu pintei o carro dele, eu estou tipo, não faça isso, Campbell, meu advogado vai se divertir com essa merda. Eu estava tipo, eu prometo a você, você não sabe o que está em movimento aqui, mas a merda está prestes a acontecer, e ele está tipo, merda. Você acha que eles fariam algo por minha bunda negra? Homem, esse branco não está fazendo merda nenhuma. Por ele. E literalmente. Não mais do que ele disse isso, talvez 5 minutos depois. As malditas portas do centro se abrem e é como o diretor, o inspetor-geral do estado da Flórida, PBSO, FDIE, todas essas pessoas. E eles estão tipo, onde está Ryan Anderson? Onde está... Ryan Anderson? Onde está? Eles gostam de garantir que eu esteja bem e dizem para tirá-lo das algemas. Perguntam onde estão Ball e Brown, que estavam na prisão da estrada, bem ao lado do trabalho de liberdade condicional, em um canto, conversando. Então eles os pegam e começam a questionar todo mundo e tudo, mas já há muitas evidências condenatórias contra eles, certo? Porque a história deles já não faz... Sentido sim, não faz nenhum. No mínimo, você já mentiu em um relatório policial. Isso é o suficiente para eles serem demitidos, sem falar que acho que você pode ser acusado. Você pode pegar 2 ou 3 anos por mentir. Em um relatório policial, e é pior quando é um oficial fazendo esse tipo de coisa, então eu sou interrogado pela Força de Defesa da Lei da Flórida e todas essas pessoas e tudo mais, e eles estão apenas corroborando o que eu já disse. E então, o verdadeiro chute no traseiro sobre isso é como eu era bom na liberação de trabalho, em vez de me deixar ficar e terminar meus últimos 55 dias, ou o que quer que eu tivesse restado quando tudo isso aconteceu. Eles me mandam de volta para a Correção Martin novamente, que supervisiona a liberação de trabalho de West Palm. Desta vez, eles me colocam em confinamento administrativo, estou na caixa, e eu apenas gosto. Eu estou lá atrás por cerca de 45 dias, eu acho. Quando eu não fiz nada errado, você... Sabe então? Eu vou... Dizer você. Sabe o que é engraçado? É que o diretor da prisão tem o direito de te libertar. Exatamente. Tipo, o diretor, eles poderiam ter ido e explicado para o diretor, ele poderia ter dito, ok, sabe o que você pode fazer? Você tem algum lugar para ir, certo? Tipo, nós vamos te mandar para casa, bem. Certo é. Em 45 dias você estará livre e mais seguro em casa. Na verdade, quando fui entrevistado pela Administração de Alimentos e Medicamentos, sugeri que eles não poderiam simplesmente fazer uma liberação de emergência. 45 dias, não é nada. Isso é uma piada. Realmente não é nada ficar preso por anos, exatamente. Eu perguntei assim. E eu estava apenas assim. E então, quando eles disseram que iam me mandar pra Martin, eu estava tipo, vocês estão brincando com a minha vida. Você não sabe que amigos eles têm em Martin, ou seja lá o que for, que poderiam me pulverizar até a morte lá atrás na caixa. Tipo, qualquer coisa poderia acontecer. Mas não. Eu faço meus 45, meus últimos 60 dias na caixa, depois vou pra Belle Glade por tipo, meus últimos 15 dias, ou seja lá quantos 14 dias. Então eu saio, e uma vez que estou fora, tipo, este caso todo e tudo tem sido como loucura, minha namorada tem sido... No jornal, certo? Porque sim, os artigos que eu li em... O jornal? Sim, então até este ponto eles já prenderam os caras e os acusaram e tudo mais. Eles não tinham... até o momento em que eu saí, ok, a prisão veio depois, no entanto, como minha namorada, assim que eu fui enviado para a caixa e tudo mais,
ela ficou completamente desolada e ela estava escrevendo para mim freneticamente, tentando descobrir onde eu estava. A FDLE a interrogou e então eles a interrogaram. E então, quando me enviaram para a caixa, acho que eles disseram a ela que não sabiam onde eu estava, o que a assustou. Ela não tinha como Falar com o... Eu perguntei a ela o que ela quis dizer com "você não sabe onde ele está". Então, todas essas coisas acontecem como um redemoinho depressa, parecendo algo saído de um péssimo filme B, sabe? Estamos passando por tudo isso e nos perguntando se eles vão acusar esses caras algum dia. Na minha opinião, eles nunca vão acusá-los, pode acreditar. Eles foram suspensos imediatamente, sem pagamento. Finalmente, quero dizer que saí no dia do imposto de 2013, em abril. Eu quero dizer que foi, tipo, setembro. Eles finalmente acusaram oficialmente ambos de, tipo, má conduta oficial e algumas outras coisas. E então eles os prendem, eles os acusam. O cara da camisa branca conseguiu um bom advogado, Michael Salanik. Ele é ótimo e consegue um excelente advogado. Brown não tem como um defensor público e a União não faz nada por ele. Então, de qualquer forma, acabo aqui e eles são presos. Então, eu estou, tipo, finalmente, sim, eles são presos. E só para mostrar como a justiça é lenta em nosso sistema, se fosse eu, teria sido julgado em 3 dias. Meses, certo? Esses caras eram guardas prisionais. Foram 3 anos antes que um deles fosse a julgamento, que foi o tenente. Eles sempre queriam julgar o tenente primeiro, porque eles são como... Você sabe, alguns podem dizer que nosso caso é mais fraco com o tenente, mas tipo, aquele cara, ele é uma camisa branca como ele. Então ele é de um nível superior, seja lá o que for. Então, em resumo, acabamos indo a julgamento. E eu acho que o advogado dele, com depoimentos e tudo mais, e o advogado dele é muito claro, né? O advogado dele vai ser como... atacar minha credibilidade, atacar minha credibilidade, atacar minha credibilidade. Eu queria que tivesse sido gravado porque eu limpei o chão com o advogado dele. Eu quero dizer, eu limpei o tolo. Eu o fiz parecer um tolo. Só que eu tenho uma boa memória e coisas assim, certo? Ele tentou de todas as maneiras me confundir e me fazer, você sabe, se irritar comigo e coisas assim. E eu apenas, eu limpei o chão com aquele tolo e como até o outro, o cara bo, em um ponto era como, você pode identificar aquele homem em um tribunal? E eu fiquei tipo, sim, ele é o cara ali com o terno barato e a peruca ruim ou sei lá o que é aquilo. E tipo, todo o tribunal ficou tipo, foi bem engraçado. Ele é condenado no julgamento, bam, em tudo. O juiz, tipo, eu tenho que fazer minha declaração de impacto à vítima e eu escrevi uma declaração de impacto de ouro puro, que parte dela era apenas eu tentando esfregar, mas parte dela realmente era como, eu estou tentando mudar minha vida sim, como eu realmente estava tentando mudar minha vida. Agora entenda que quando finalmente foi a julgamento, 3 anos depois, aquela garota que era minha namorada agora é minha esposa, certo? Nós nos casamos... E eu estou apenas trabalhando duro para colocar minha vida em ordem. A ex-namorada que eu estava antes de eu ir para a prisão pela 2ª vez, nossa restituição foi conjunta em várias. Quem você acha que teve que ficar preso pagando toda a restituição? Este cara, e quando os 3 anos se passaram, eu já tinha saído da liberdade condicional, pago toda a minha restituição na ordem de dezenas de milhares de dólares, me casado como eu, essa merda, tudo o que eu estava tentando fazer é colocar minha vida em ordem, certo? Isso é tudo. Eu escrevi essa declaração de impacto que era basicamente como um grande... Você, e como você é confiado para você... Em uma posição de confiança. Que você supostamente... Deveria estar me mantendo assim. Parte disso parte disso é. Sabe sim, você é um carcereiro, você deve me manter encarcerado, mas também está seguindo as regras, mas também deve. Você está encarregado da minha segurança. Sim, sim, então sim, eu esqueço qual há algo como 3 Cs. É algo como cuidado, algo e controle, cuidado, conforto e controle, cuidado, cuidado, algo em vez de controle, como o documento de ordem de crédito usa. Sim, eles simplesmente violaram tudo isso. E como o guarda, o oficial Brown, eu quase senti pena dele. Eu não senti, mas quase, porque ele era como o cachorrinho do Bo, certo? Garanto a você. O covarde nunca teria feito aquilo sem o Bo. Ele é um covarde. E então, mas tipo, seguir o Bo por aí como se eu pudesse fazer algumas centenas de dólares maltrapilhos, tipo, bem...
Quantas pessoas eram, quero dizer, quanto tempo eles fizeram isso e para? E o que, quero dizer, qual é o seu... O que você acha? Porque você claramente não é a primeira pessoa que eles já fizeram isso. Eu acho que isso... Bo fazia isso há anos, quase tanto tempo quanto trabalhava no centro. Brown não tinha experiência suficiente como oficial. Provavelmente fui uma das primeiras pessoas que ele conheceu. E deu muito errado. Deu tudo muito errado. Perdeu a carreira por isso. Então, uma vez que Bo foi condenado, Brown aceitou um acordo. Perdeu a carreira e ficou como se estivesse apenas começando, no ponto em que conseguem um colete. Acredito que sejam cerca de 3 a 5 anos para eles. Eles estão apenas começando a conseguir o colete. Então ele perdeu tudo, sem mencionar todo o tempo que ele ficou de licença administrativa e todo esse tipo de merda. Então basicamente foi isso que aconteceu, e depois que aconteceu eu tinha outros caras, tipo... Sim, eles também me faziam pagar aluguel, mas a coisa era que esses caras não se manifestavam porque estavam fazendo merda. Sabe o que eu quero dizer? Então é como... E sim, cara, o sistema da Flórida é tão corrupto que eu posso continuar falando sobre isso, mas essa é uma história para outra hora. Mas o fato de que, sabe, ele só pegou alguns anos também me irrita muito. Tipo, esse cara merecia pegar 10 anos porque ele também era um merda com os prisioneiros, certo, sabe? Por ser dos federais também. Tipo, já estamos cumprindo pena, certo? Essa é a nossa punição. Você não precisa ser punitivo também, certo? Você não precisa ser... extra. Você sabe que eu gosto dos caras como os oficiais de correção, que basicamente é apenas um trabalho certo. Eles aparecem, fazem o seu trabalho e vão embora. São os caras que chegam lá e querem falar mal de você, querem te diminuir e tornar sua vida muito mais difícil. Eles querem escrever relatórios de incidentes para coisas que não aconteceram, certo? Ou sabe, eu vi, você sabe, eles vão entrar e a todas essas coisas estúpidas. Eles vão mentir sobre você, sim. Não estou nem falando de caras que vão plantar coisas como você não precisa plantar alguém para dar um tempo difícil. Plantar coisas Você poderia simplesmente entrar e virar a cama deles, como as pessoas não percebem. Eu tenho uma cela, se o guarda entrar e virar minha cama, ou apenas puxar, ele pode simplesmente bagunçar e escrever um relatório. Bum! O cara não tinha. Este presidiário não tinha sua cama em bom estado. Ou talvez eu tenha visto caras serem relatados, porque o detento 2 celas abaixo pegou emprestado um jornal e o devolveu colocando-o na cama do dono. Bom, o presidiário tem algo em sua cama. Não coloquei isso na minha cama. Alguém mais fez isso, e eu escrevo. Me acorde. E agora eu perco 30 dias de cantina, ou algo me acontece, ou talvez você perca seu quarto para 2 e agora você está em 1 para 3. Você levou 2 anos para entrar. Quarto porque emprestei um papel para o Jimmy e ele não percebeu que não deveria ter jogado na minha cama, mas sim me devolvido. Você sabe que eu não fiz isso, pois estava no trabalho. Quando saí, minha cama estava bem. Você me escreveu um relatório de incidente porque o Jimmy jogou isso no meu papel enquanto eu estava no trabalho. É tão injusto e as pessoas pensam que não é um grande problema. O grande problema é que me levou 2 anos para conseguir uma cela para 2 homens. Eu estava confortável. Eu não fiz nada errado. Agora vou para uma cela com 2 caras desconfortáveis, é extremamente desagradável. As pessoas não percebem como você ouve falar desses casos, como um cara que foi esfaqueado por perder o livro de outro, tipo Game of Thrones. Ele emprestou para outra pessoa, esse cara foi transferido ou deu para alguém e agora não conseguem encontrar. Na sequência, alguém é esfaqueado por isso. Você fica chocado, esfaquearam ele por causa de um livro, não parecem entender o que aconteceu. Não é o livro, há todo um outro, suas prioridades estão tão mudadas. As coisas que não têm importância aqui fora e que você nem consideraria são tão extremamente importantes que você toma decisões e faz coisas que nunca faria na rua. Até que você esteja lá por 4 ou 5 anos ainda parece bobo. Mas 4 ou 5 anos depois não é bobo. Não pode falar comigo assim. Você não pode dizer isso. Você não pode fazer isso. Você precisa devolver isso. Felizmente, fui esperto o suficiente para não me envolver nessas coisas. Eu não empresto coisa. Eu não faço nem pego isso emprestado. Isso. Eu simplesmente não tenho. Eu não empresto. Eu não dou. Eu não faço isso. Não pego nada emprestado. Vou me virar sem ficar 1 semana sem café. Não preciso pegar café emprestado.
Estou bem em todos os aspectos e há pequenas coisas que me mantiveram longe de problemas porque vi as coisas darem muito errado para... Pequenas nuances que são um grande negócio, sim, um grande negócio, sabe? Ou pode ser, e muito disso é apenas respeito, sim, como se tudo se resumisse a respeito em um nível básico. Muito disso é apenas respeito, 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 E muitas outras coisas, como eu vou pegar emprestado de você, te pagar juros do jeito que você gosta, eu vou ficar sem, sabe? E eu não vou fazer isso. Eu simplesmente digo que até mesmo... Comprei coisas para algumas pessoas e elas dizem, não, eu te recompensarei, não, certo, isso... Esse é o... Você não sabe que quer me dar algo. Bolsas, tudo bem, depende de você, mas o que você sabe, certo? Isso é seu, estou comprando para você, certo? É seu, sim. Eu comprei uma pasta de dente para um cara que eu gosto porque ele sempre usava pasta comum, mesmo tendo dinheiro. Então eu comprei para ele, o trabalhador Bob. Sim, exatamente. É melhor para polir metal do que para escovar os dentes. Mas... Sim, é apenas uma situação horrível. É uma situação horrível. Apenas quais são suas prioridades? Gostaria de poder pensar em uma maneira de dizer isso. Suas prioridades estão tão distorcidas e tão fodidas depois de estar na prisão apenas um pequeno período de tempo. E eu vi caras que apenas eles se metem em problemas imediatamente. Ah, sim, imediatamente. Eles não fazem teste de colisão. Você imediatamente... Cara, o que você fez? Como chegou aqui em uma semana acumulando dívidas? Pedindo dinheiro emprestado. Você está fazendo como se você estivesse fazendo tudo errado. Você tenta dizer a eles que aquele cara é bom, mas você não o conhece. Nós somos do mesmo bairro, mas isso não significa nada. Você está fazendo demais, acalme-se, pare o que está fazendo. Alguns garotinhos brancos se metem em problemas desse jeito. Tipo, cara, ele é tão legal, ele me emprestou isso. Eu estou tipo, você não assistiu ao vídeo do Pão de Mel, mano. Tipo, vamos lá. Isso é como uma aula básica de prisão. Você não estava prestando atenção no vídeo do Pão de Mel, estava? Pessoal, vocês perguntam qual que é a diferença entre o baixo e o médio. No médio, eu diria, se um cara deixa uma barra de sneakers no seu travesseiro, não toque nela. Vocês devem ter me ouvido dizer isso. No baixo você pode comer, vai ficar bem, certo? Ninguém está indo fazer nada, eles estão andando por aí. Caras durões. Eles estão agindo como durões e... Coisas. Na maior parte do tempo, você realmente teria que dar a eles um motivo, sim. Você realmente teria que dar a eles um bom motivo para ir. A mesma coisa, tipo, tem caras que estariam, tipo, ouça, o baixo em azul é pior que o médio em Coleman, sabe o que eu quero dizer? Tipo, isso é... Certo, claro, você... Sabe, claro, no baixo aqui, tipo, se você é um defensor, tipo, nem mesmo olhe pela janela da sala de TV enquanto passa, certo? Você sabe que, tipo, eles mantêm a cabeça baixa. Na baixa, esses caras realmente entrariam. Alguns apenas observavam do lado de fora da janela. Houve momentos em que eles realmente entravam e assistiam a um programa. Eles precisavam pedir permissão para assistir a um programa. Mas acontece. Sim, estes são os criminosos sexuais, mas isso é um absurdo. 50% deles são criminosos sexuais. O que você vai fazer? São muitos deles, certo? Mas pense em outras instituições como essas. Esses caras estão andando por aí, eles estão olhando para o chão, eles comem vidro, eles fizeram tipo... A custódia poderia ser mais alta ou mais baixa, dependendo apenas de quem está administrando, pois é assim que funciona. Um baixo na Califórnia é vastamente diferente do que vai acontecer em um baixo na Flórida. Absolutamente sim, como para o lado do estado para defensores e como eu pessoalmente, é praticamente esmagar no local ou verificar. Nem mesmo entrei nessa parte da minha própria história. Sou um sobrevivente disso. Existe algumas pessoas no meu bairro em que eu cresci. Na verdade não havia apenas um, mas dois. Bastante prolíficos, eu sei agora. Infratores que molestaram vários meninos no meu bairro. Como vários de nós. E ninguém sabia disso. Ele conseguiu. Um monte de nós até mais tarde. E isso ficou com uma geração inteira de crianças, na verdade. Porque ele pegou tantos de nós. Então, pra mim, dessa perspectiva, eu pessoalmente coloquei muita merda das pessoas no vidro. Tipo, você sabe, você consegue aqueles, geralmente, nerds pequenos brancos ou algo assim. Todos eles meio que têm isso. Eles têm um olhar, cara. Geralmente, um maldito doninha é apenas um pequeno cara doninha. E você está lidando com papelada. Se eles não têm papelada, você sabe que está em apuros. Meu advogado me disse para não falar sobre o meu caso. Você vai conseguir.
esmagado sim, coloque suas coisas no vidro, que tal. Isso, gosta. Ou tipo, eu trabalhava na manutenção quando estava em Franklin, e não quero dizer como, mas tínhamos uma maneira de, sabe, nem mesmo com um celular, tínhamos um celular, tínhamos uma maneira de procurar o registro de documentos das pessoas. E tipo, Eu me lembro que tinha esse cara que era tipo, ele fazia tatuagens e tal, ele era um maldito bom tatuador, mas eu o ouvi algumas vezes na fila, a caminho da refeição, tipo, sim, olhe pra ela, olhe pra ele. ou algo assim, ele está tipo conversando com algum outro cara, tipo, eu gosto, apenas pegue isso ou o que quer que seja, e eu estou tipo, esse cara tem algo estranho com esse cara. Então eu decidi procurar sobre ele. Ele está preso por um LL em uma vítima menor de 12 anos. E tipo, e todo mundo estava tipo, ele é um maldito motociclista fora da lei. E talvez ele tinha tatuagem e merda, mas eu não dou. Eu pessoalmente estava tipo, coloque suas coisas no vidro, e eu imprimi. Eu tinha impresso a impressão e contrabandeado de volta. Eu estava tipo, tire suas coisas do vidro. Ele estava tipo, eu estou tipo, escute, cara, coloque suas coisas no maldito vidro. E ele começou a recusar. No início eu disse, escute, eu vou realmente te jogar debaixo do ônibus agora. E eu estava tipo, eu só vou fazer algo e você vai ver porque precisa colocar suas coisas no vidro. E eu apenas colei na estação do oficial, e todo mundo imediatamente conseguiu ver que ele não estava lá apenas por um LIL e uma vítima menor de 12 anos, mas ele era um defensor de várias vezes, certo? Ele é um defensor prolífico e, tipo, eu sou uma daquelas pessoas que acredito que as pessoas podem mudar se esforçarem o suficiente. No entanto, defensores não podem ser reabilitados. Não importa o que alguém diga, não podem ser reabilitados. Eles só querem encontrar um jeito de escapar. Eles não se assemelham a dependentes químicos, jogadores compulsivos e trapaceiros, viciados, sabe, que podem mudar como se fosse um interruptor ou algo em suas cabeças que os atrai para menores. Isso não pode ser consertado. Eles podem muito bem apenas agir como Jimmy Rice com todos eles, colocá-los em uma ilha em algum lugar, mandá-los todos para a ilha FC ou algo assim. Eu não sei. Apenas faça algo com eles. Sabe? Eles simplesmente não podem ser reconstruídos. Não importa o que alguém diga, simplesmente não podem. Mas de qualquer forma, eu divago. Mas é apenas... É realmente repugnante para mim a maneira como essas pessoas operam. Eu ouvi isso sobre os federais, embora às vezes os pontos baixos, que são apenas... Bem, porque há tantos que são presos. Exatamente. E o que está acontecendo é que eles vão entrar, pegar esses caras que são... Você sabe, eles vão prender 45 caras em um caso... Porque eles estão cometendo crimes na internet. Muitos desses caras se sentem à vontade no Instagram. Eles estão procurando coisas, eles estão apenas olhando fotos. Se você procurou e tem isso no seu computador, receberá 3 anos de pena obrigatória. É isso, 3 anos, então eles inundaram todas as baixas, eles não podem. Você sabe que eles não consideram como um crime violento, então eles não estão indo para os médios, mas eles não podem ir para um baixo, porque por causa da segurança pública, então você não pode... Tem que ser então um baixo. Você está apenas indo para os baixos, então os baixos estão cheios deles, uau! E então agora eles apenas os enchem, os preenchem, os enchem, e você sabe o que fazer. E então, recentemente, cerca de 1 ano atrás, as casas de meio caminho começaram a aceitá-los novamente na Flórida. Porque a Flórida costumava não permitir que eles ficassem em casas de meio caminho. Eles não têm permissão para ir ao local de trabalho em alguns estados, correto? Mas você os prendeu, então sabe, é como, ok, ótimo, você está saindo, você está pegando eles, você está fazendo algo, isso é ótimo, mas você só resolveu metade do problema, e agora, para onde eles vão? Bem, porque também não há tempo, isso realmente me irrita. Tipo, e quanto aos federais? Eu estava apenas dizendo, os federais, aqui está o problema. Então, se você realmente não pudesse ser um infrator em mãos no Estado, e você pode conseguir liberdade condicional, certo? Mas se você olhou para uma foto no Fed, você está pegando 3 anos. Agora, se você tem várias fotos, você pode acabar com 3, 6, 9, você pode acabar com 50. Há caras que têm 15 anos porque tinham um vídeo ou foram para onde quer que seja, e é como, ok, mas ele não pegou ninguém. Esse cara pegou alguém. E ele pegou 12 meses no estado e 5 anos de papel. É como... Você está falando sério? Esse cara arrastou alguém para uma van? Certo, sabe? Esse cara olhou... Para algumas fotos, estou dizendo. Nenhum deles é aceitável. Mas 15 anos versus 12 meses... O que você está fazendo? Isso não faz sentido algum, pelo menos para mim.
Mas acabei de perceber que você tem alguém que penhora alguma coisa. Você dá 5 anos, 4 anos, seja lá o que for, você tem um cara que, sabe, tem um elé em alguém com menos de 12 e eles conseguem 24 meses, certo? Eles podem ter uma vida inteira de liberdade condicional depois, mas ainda assim. Tipo, bem, eu acho que você sabe que o problema é que pra nós é uma situação, e o problema é que pra algumas pessoas nunca será tempo suficiente, você nunca vai conseguir um consenso sobre o que constitui Suficiência. Se uma senhorinha perder $500 mil de suas economias de vida para um criminoso de colarinho branco, algumas pessoas pedem prisão perpétua para o criminoso, seja ele homem ou mulher. Certo. Você sabe, digamos bem, se eu dou a ele prisão perpétua, o que eu faço? Dou ao assassino o que eu dou. Então é um ato de equilíbrio. Também é porque não acredito que possam ser reabilitados, isso sempre influencia, mas acho... E aqui está o outro problema com a minha opinião sobre isso, é como... Agora temos que abrigá-los. Não como, sabe, meio que como o juiz disse, quantos recursos você pode jogar, certo? E você não pode marchá-los para o campo de tiro, sabe? Então, é como, sabe, não que não haja, não que eu não acho que essa votação passaria, mas ninguém quer sequer colocá-la para votação, certo? Então, é uma situação sem boa solução. Não. É por isso que sempre precisa haver um lugar para onde eles vão, assim como... Você quer saber e eu posso criar a própria comida deles, sabe? Eles podem criar totalmente sua própria cultura. Fora da rede está tudo bem, sabe, certo? Sabe, então os pais podem ameaçar enviar seus filhos pra lá quando eles são maus. Haveria todo um gênero montado apenas em torno disso. Isso. Toda essa coisa, sabe? As pessoas escreveriam livros, haveria... Seria sim, se transformaria no bicho-papão. Ah, sim, seria como meus pais me dizendo que vão me dar para os ciganos, certo? Quando eu era criança, eles diziam que iam me dar para os ciganos, o que o... Ciganos são, mas o fato de vocês estarem me ameaçando com... Sim, eles viviam dizendo isso como se fôssemos ser entregues aos ciganos. Que merda são os ciganos? Os húngaros, os ingleses estranhos como o Brad Pitt em Snatch. Eu amo esse filme, sim, é um ótimo filme. Mas, sim, eu quero dizer. Bem. Sim. O que somos? Estamos bem? Você tá se sentindo bem? Eu acho que sim. Tudo bem, acho que sim e posso dizer ao Kevin. O Kevin está enfrentando algumas dificuldades. Ele está sem comida em casa e isso me faz sentir mal, mas gosto de tentar ajudar pelo menos uma vez. Então sim. Então... Oi, a história por trás disso é que esses caras tiveram uma refeição ruim ontem à noite e passaram uma boa parte da noite passada passando mal no hotel e esta manhã passando mal. E quando recebi a ligação esta manhã, foi como, acho que estamos bem, estamos a caminho, não tem nada mais em nossos estômagos, estamos bem. Mas o Kevin que está assistindo foi ao banheiro, tem sido bom, mas... Foi embora. Para o banheiro várias vezes e... Não estou bem. Então pensei em um título para um livro quando estava na prisão. Decidi escrever uma memória chamada Coisas Estranhas e Contos Incríveis. Como minha vida e meus tempos como um viciado em drogas degenerado na Flórida do Sul. E seria um ótimo título, sim. Eu acho que é um bom título e vou colocá-lo na internet para que algum outro idiota leia, mas sempre achei que seria um bom título. E apenas colocar um monte de histórias do meu pai e coisas assim, porque há inúmeras. Mas sim, eu estava... A história do seu pai soou como a história do meu primo. Um primo que é viciado em metanfetamina e estava na prisão, entrando e saindo da prisão por metanfetamina e fabricação de metanfetamina. E nossa, então ele tinha uma história após a outra. E suas histórias elas eram ótimas, cara. Elas eram hilárias. Lembro-me que certa vez ele disse, cara, e só o jeito como falava, cara... Tive um cartão de crédito uma vez e não conseguia quebrá-lo. Não consegui quebrar o cartão corporativo. Eu podia comprar sem parar. Usei isso por semanas. Eu não conseguia quebrá-lo. Ele disse, minha namorada. Ele disse, a garota que eu estava vendo, ela disse, amor, me leve à loja e me dê algumas fraldas. Então eu vou e enchemos o carrinho com fraldas e eu passo o cartão e aí tá tudo bem que estamos saindo com... Você... Sabe, com o carrinho cheio de fraldas e o gerente sai e ele corre até ele e diz ele...
E ele diz, ei, temos que voltar pra loja. Você tem que voltar pra loja. Vamos conversar sobre isso. E ele está tipo, bem. Ele está tipo, espera um minuto. Então o cara diz, cara, vamos lá, cara. Deixa eu só pegar as fraldas, deixa eu ir, deixa a gente ir. E ele diz, não, ele diz, você deveria ter pensado nisso. E ele olhou pra ele disse, tá bom. E ele puxa, e ele tem uma arma, meu primo tem uma arma. Puxa pra cima. Ele puxa a arma e coloca a mão na arma. Ele disse, sabe de uma coisa? Ele disse, ajude-a a colocar essas fraldas na traseira daquele caminhão. E o cara está tipo, espera um minuto, eu tenho um filho, eu tenho uma esposa. E ele diz, você deveria ter pensado nisso. E ele os carrega e diz pra eles darem o fora. Eles entram no carro e vão embora. Mas sabe, é só uma história após a outra. É como se cada uma delas fosse hilária. Sim. Existem essas pessoas por aí apenas nas margens. Sim, eles estão cheios deles. Meu pai é como um homem da Flórida, sem ser um homem da Flórida. Ele é de Connecticut, mas eu não acho que você precisa... Nasci aqui para ser um homem da Flórida. Eu nem mesmo acho que você precisa apenas residir do ponto de vista de um nativo. Eu não acho que você precisa nascer aqui para ser um homem da Flórida. E como a Flórida está cheia de pessoas de Ohio, é como, você é de Ohio, venha para a Flórida, você sabe... Tim Dorsey costumava dizer isso em todos os seus livros, que todas as pessoas de Ohio, tipo Dorsey, é ótimo. Você sabe, os livros populares e a junção e merda. Então, obrigado por assistirem à entrevista. Por favor, se inscrevam no canal e ativem o sino para receberem notificações de vídeos como este. Agradeço por assistirem. Muito obrigado. Até mais.